Aê! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Seja Feliz e Enriqueça com a nossa especialista Marcela Merli. E o seu co-apresentador, Kalan Maná. Hoje, Marcela, a gente vai falar sobre construindo uma mentalidade de abundância. Então, a gente vai passear aqui por esse conceito também de que a abundância, ela vai além do dinheiro. É isso mesmo, Marcela? Exatamente. Muita gente, quando olha para a questão da abundância e da prosperidade, já pensa em dinheiro. E de uma maneira também muito errônea. Porque muita gente traz no inconsciente o tio Patinhas nadando naquela piscina de dinheiro. E fala errônea porque o tio Patinhas é avarento, né? Então Sim, ele usufrui do que ele uma pessoa ganha. dura, uma pessoa sem coração. E quando eu penso em abundância, eu gosto muito de olhar os recursos naturais que nós temos. A gente está aqui cercado de abundância. De recursos naturais. Quando a gente olha para a natureza é muito abundante por si só. O que a gente plantar, se a gente cultivar, nasce. Sim. Só que a gente vai perdendo essa noção de que a natureza é abundante, que quando eu tenho aqui, né, mais da natureza, né, essa cesta com frutas, eu tô falando de abundância, e aí não tô dizendo de arquétipo, da uva, nada disso, mas a fruta em si. E da abundância que a gente tem quando a gente escolhe nutrir o nosso corpo com aquilo que a gente come, a nossa alma com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente escolhe assistir, com as pessoas que a gente escolhe conviver. Sim. E aí eu já sei que vai ter gente que vai falar: ai, Marcela, mas na minha família não tem escolha. Às vezes não tem muita, mas a gente consegue dar um jeitinho ali pra driblar. Sim. E tem também isso de dar valor, né? Porque a natureza, como ela é gratuita, entre aspas, né? Ela nos tá aí, talvez a gente não perceba tanto valor na natureza ou na terra, né? Sim. Uma coisa que eu já refleti uma vez é que muitas pessoas veem a terra como sujeira. Sim. Não como algo, sei lá, sagrado, aquilo que nutre, que nos dá tudo, na realidade, né? Sim. A terra. Então, como você percebe o valor das coisas, né? Sim, e você trouxe um ponto bem interessante, Carla. O que vem gratuito. E aí não só a natureza. Mas quando a gente pensa numa mentalidade de abundância, muita gente não dá valor às coisas gratuitas que chegam para ela. Ela entende aquilo como uma obrigação do outro para com ela, como se ela estivesse tão em falta que o outro tem a obrigação de suprir as necessidades dela e ela ainda não reconhece que aquilo chegou para ela de alguma forma. Então, já pego o caderninho, lembra do caderninho e anota aí. O que é que você recebe como presente? Pode ser uma bala e que você não enxerga como abundância na tua vida. Porque a gente recebe muitas coisas durante o dia. Um abraço, né? Ô, Marcela, ou alguém que lembrou de você e falou bem de você para outra pessoa. Você leu meu pensamento agora? Eu tava... Os inconscientes se conversam. Né? Exatamente. Marcela, vi tal coisa e lembrei de você. Me pediram uma psicóloga e indiquei você. Né? E a gente só reconhece, me indicou, então só reconheço como abundância se a pessoa me procurar e fechar a terapia comigo. Uau, né? Não, só o fato e aí fecha, né? Fecha. Porque só o fato da pessoa ter lembrado de mim, pode ser que esse cliente não venha, mas vem outro. Sim. E aí eu não olho como abundância, como prosperidade. Eu não reconheço que já está disponível para minha vida. Ou seja, você já pode estar vivendo em abundância e não sabe. Sim. Talvez. Algumas coisas, né? Nível a gente sempre vive. É que a gente não reconhece, porque muitas vezes a gente está olhando lá para frente. O que eu entendo como abundância não é o que eu vivo hoje. Então, o que eu vivo hoje para mim não tem valor. Então, às vezes, sei lá, pensar um casal, né? Aí o cara tá lá, aí tem a esposa, faz café pro cara, faz a comida, lava a roupa, cuida, dá carinho, não reclama, trata bem. Esse cara
já tá, de certa forma, vivendo, tá ganhando muita coisa, né? Sim. E quando você traz esse exemplo, eu penso muito num exemplo de algo que eu vivi na minha adolescência e eu não fazia a menor ideia sobre abundância, sobre prosperidade. Gente, não faz conta não, tá? Mas era na década de 90, final de 90, nem internet direito a gente tinha, né? Começar por aí. E eu ia muito na casa de uma prima do meu pai, lá em Carapicuíba. E ela tinha filhos da mesma faixa etária que a minha, então a gente fez uma amizade muito forte e saía junto o tempo inteiro. E uma vez eu fui com os meus primos na casa de uma pessoa que morava lá perto, numa rua de terra, numa comunidade, e morava num barraco, né? Uma casa muito simples. E eu não tinha ponto de vista com isso, de ai, não vou na casa da pessoa, porque a pessoa mora assim, assado, e não tem isso até hoje. E aí chegando lá, né, eu falo que quando a gente não está esperando nada, tudo surpreende. Eu encontrei uma casa linda, tudo muito arrumado, os móveis brilhando, sem uma poeirinha. A casa era chão de terra batido, falando da natureza. Os móveis tudo muito simples, mas tudo com detalhe, com um bibelozinho que ela gostava. E eu não lembro como a gente entrou nessa conversa. E essa era a casa de uma senhora. E ela virou e falou assim: Marcela, eu não preciso morar num palácio para cuidar da minha casa como se fosse um palácio. Eu vou cuidar da minha casa, mesmo ela sendo simples, no meio da comunidade, como se ela fosse o palácio, porque ela já é meu palácio. É seu, né? É o que meu, você sente que por eu aquilo, tenho. né? Eu sinto prazer em manter minha casa arrumadinha, em receber as pessoas e ter um bolinho para oferecer, um cafezinho. E, gente, era tudo muito simples, mas dava para sentir o amor quando tomava aquele café, mordia aquele bolo. Sim. E ali, para mim, talvez foi uma das minhas primeiras lições sobre abundância e prosperidade. E dela cultivar essa casa com todo esse amor e carinho, com todo esse esmero. Você lembra como que você chegou lá e nessa pessoa, nessa casa? Eu cheguei através dos meus primos, Sim. que era mãe de algum amigo Foram dos visitar. meus primos, que a gente foi chamar esse amigo para sair e ela convidou a gente para entrar. Tomou um café. Tomou um café, comeu um pedaço de bolo, porque eu não rejeito um bolo de jeito nenhum. Imagina, né? E falar nisso, já vamos dar um spoiler, né? A Marcela tava nos bastidores aqui, ela tava falando que ela vai fazer um bolo de banana com chocolate e vai abrir uma degustação ali na cozinha aqui do estúdio. Gente, é um bolo que fica chocolatudo. Para quem ama bolo e tá aí na rotina fitness, não deixa nada a desejar. E a gente vai falar também de prosperidade, né? Exatamente. Não só de comida, mas a gente vai comer. Vamos. E tomar café. Vamos. Mas a Marcela tem um ponto de vista incrível sobre isso, que vale muito a pena. Aguardem os próximos episódios. Não sei quando, mas vai acontecer. Vai, porque a lista é grande, gente. Então ali, Callan, foi talvez um dos primeiros. Eu falo um dos primeiros. As primeiras lições, né? Lições porque era uma realidade que você podia chegar a encontrar uma casa suja e bagunçada. E a casa estava assim, gente, deslumbrante. Sim. Né? Por quê? Porque era a essência da pessoa, era o que ela entendia que era prosperidade para ela. E ela estava feliz em nutrir isso para a vida dela. E não pensem que para essa pessoa faltava dinheiro na casa dela. E ela mesma falava que sempre as coisas chegavam de alguma forma que ela não entendia, porque ela tinha isso dentro dela. As coisas não chegam só pelo dinheiro. Elas podem chegar de outras formas, né? Inclusive, quando a gente espera manifestar o dinheiro para fazer as coisas, muitas vezes a gente não faz, porque eu fecho todas as outras possibilidades. E às vezes a coisa pode acontecer por um contato, né? Por uma conversa. Lógico, se você estiver nessa vibe da prosperidade, na vibe certa, você vai alinhar com a pessoa, vai conversar, vão se dar bem, e a pessoa fala, não, chega aí, tal, usa aqui, ó, tá aqui, tá na mão. E aí você consegue a coisa que você queria, mesmo sem... Um exemplo disso que a gente tá dizendo, então vamos supor, tá começando a esquentar. Eu, apesar desse bronze todo, gente, eu amo praia. Bronze nível Frozen.
Para de ser maldoso, é Gasparzinho. Tô um nível antes da Frozen ainda. Tom neve rosado, né? Isso. E aí, de repente, eu começo a pensar, nossa, ia ser muito legal ir pra praia. Mas nesse momento, dentro do meu orçamento, não está previsto, mesmo que seja para ir de ônibus e para praia. Aí o Callan vem e fala, Má, fechou uma casa com os amigos para ir para praia? Topa? Vamos descer. Vamos, é um bate e volta, mas você tá afim? Aí eu olho para isso e falo assim, ai, Callan, não vai dar não, porque eu tô sem grana. E ele não me falou se eu vou ter que pagar, ele me convidou. Eu já cortei o fluxo de prosperidade na minha vida quando eu faço isso, porque talvez no meu inconsciente eu entenda que se o dinheiro não veio da minha mão para ir para a praia, então o convite dele não serve. Olha que louco, né? E agora, se eu olho e eu nem lembro Mas quando você fecha essa porta, você fecha outras. Todas. Você não fechou só essa? Não, porque o nosso cérebro, ele é generalista, ele não é especialista. E olha só, esse exemplo que você falou, a gente poderia descer pra praia, ficar no mesmo lugar. Se você tivesse ou não pagando, a gente ficaria no mesmo lugar, comeria as mesmas coisas, beberia as mesmas coisas e iria nos mesmos lugares. Não mudaria nada. Não. Só a única diferença, quem pagou. Eu precisava estar aberta para receber. E quando eu falo que o cérebro é generalista, porque ele trabalha com modo de economia de energia. Gente, todo o nosso corpo é feito para a gente ter o mínimo de gasto energético possível. Então, se eu não estou usando aquela função, o cérebro desliga. Né? Por que uma pessoa sedentária ela tem dificuldade para voltar a fazer atividade física? Porque o corpo entende que assim, eu não preciso ter músculos ativos porque eu não estou usando. Então, para manter meu músculo ativo, eu gasto energia. Eu gasto sinapses neurais para que isso aconteça. Isso vale para tudo. E aí o cérebro vai falar, então se a Marcela está recusando convite, não vai ter mais convite na vida dela para nada, porque ela não aceita mesmo. É assim que o nosso cérebro age. Sim, para que esforço, né? Se não vai ficar em casa pensando, nossa, o Callan é um cara de muita sorte, ele tá indo pra praia, tá um sol aqui, nem ventilador eu tenho, porque o meu parou de funcionar, porque besteira pouco é por bobagem, né, gente? Que é outra crença que o pessoal tem, né? Então, quando eu olho para isso, eu entendo que assim, não veio através de dinheiro, mas veio do convite dele que falou, Má, vamos, tem espaço no carro, tá tudo certo, tem lugar na casa, bora, eu só tenho que fazer uma escolha, vamos ou não vamos. Pode ser que eu não possa ir, porque eu tenho um outro compromisso, que é diferente. E que de repente eu também posso olhar e falar, opa, peraí, nossa, o Callan falou, deu uma alegria aqui de pensar em ir pra praia. Dá para eu cancelar outro compromisso? Dá. Ah, então, olha, gente, desculpa, né? Tive uma mudança de planos aqui, que é outra coisa que a gente tem dificuldade para fazer, que é viver conectado à energia. E aí a gente, então eu vou fazer outra coisa. Nossa, que chato, tô aqui nesse compromisso, pensando como ia tá bom lá na praia. Né? Você fechou o teu fluxo de receber. Acho que quando eu tinha uns 30 anos, Marcela. 30 e poucos. Ano passado? eu pensei assim, cara, eu não vou fazer mais nada chato. E aí eu comecei a ter isso, sabe? Tipo, não, sabe? Tá conectado com a alma, porque a alma, ela grita, né? Grita, ela fala, não, e aí você fica ali, não, vou fazer. Sorriso amarelo. Mas não, eu falei não. E aí isso foi uma coisa muito boa, porque a partir disso eu fui ficando cada vez, sinto assim, né? Uma pessoa mais autêntica com as coisas, com as escolhas. Mas teve um dos episódios que a gente falou do exercício de falar não. Sim. E entra nisso, porque quando eu quero ser bonzinho com o outro, que tem a diferença entre ser bom e boazinha. Eu não sigo o fluxo energético do que vai gerar mais para minha vida ali. E aí você deixa de fazer uma coisa que seria boa para você. Sim. Para agradar. Eu ia me divertir. Porque quando você fala de não fazer mais nada chato, às vezes a gente está ainda vivendo algumas situações que tem coisas que vão ser chatas. Gente, eu amo atender meus clientes em terapia. Eu amo fazer a comunidade. Mas eu não gosto de fazer prontuário.
Só que faz parte do meu trabalho. Então eu olhei para isso, como é que eu posso deixar essa parte que eu não gosto de fazer e é necessária mais fácil? Mas você está falando de coisas necessárias, né? Coisas que a gente adapta como a gente percebe aquilo. Mas tem coisas que não são necessárias, né? Exatamente. Agora eu olho, né? Recentemente eu fui num casamento, foi muito gostoso, foi num clube aqui perto. Eu passei o dia inteiro lá, conversando com várias pessoas que eu não conhecia. Então tem um desgaste energético. Foi uma escolha aí participar desse momento da vida dessa pessoa, que é uma pessoa querida na minha vida. Uhum. E quando eu cheguei em casa no final do dia, tinha uma mensagem no celular de uma amiga minha. Super empolgada. Eu vou com as meninas aqui do prédio para uma balada, você quer ir com a gente? Porque eu sei que você gosta de dançar, me mandou vídeo do lugar. Eu olhei para aquilo, eu tinha a menor energia para ir. No casamento? Não, na balada. Festa, na balada. No casamento eu já tinha ido, eu tava voltando do casamento. Esse era o after. Esse era o after, o after do after, né? Do after. Porque eu cheguei em casa, era tipo 6, o casamento foi de dia, eu cheguei em casa, era umas 6 e pouco da tarde. Aí eu mandei pra ela, falei, amiga, agradeço de coração o convite, mas meu corpinho tá pedindo cama, eu vou tomar um banho e vou dormir. E assim, eu já tava maquiada, eu tava com uma roupa que super dava pra ir pra balada também, o cabelo tava arrumado, não tinha o que fazer, era ir. Só que quando eu olhei pra aquilo, eu falei, não, eu tô cansada, eu preciso dormir, eu tô com sono. E aí eu segui o fluxo da energia e eu fui dormir. Sim. Porque senão eu ia ser a pessoa chata que ia pra balada e eu ia ficar. Que nós vamos embora? Vamos ficar lá cansada na balada? Nós vamos embora. É. Mas isso aqui tá chato. Né? E aí depois, no outro dia, ela contando que elas saíram da balada, era quase 5 da manhã. Aí eu falei pra ela, ai que delícia, 5 da manhã eu já tinha dormido tanto. Não, sensacional. Sensacional. Não fazer nada chato e seguir o fluxo da energia, né? Ou com não fazer nada chato, a gente só precisa ter o cuidado, que às vezes a gente precisa fazer algumas coisas. Não, vida adulta, né, gente? Exatamente. A gente tá falando de coisas que não são necessárias, né? Exatamente. E sem o medo de magoar o outro. Eu vou falar pra minha amiga que eu não vou. A pessoa lá, vamos lá, Carla, vamos assistir o jogo de futebol. Não gosto de jogo de futebol, não quero. Não, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma outra coisa. Pode ser que um dia alguém te chame pra assistir um jogo. E eu vá. Que te dê um estalo interno, você fala, opa, peraí. Vou lá, vai ser legal, né? Disponível ali pra mim, e eu vou. Pode ser, e já aconteceu. Então. E foi muito bom. Mas para isso você precisa estar conectado com você. Com certeza, com certeza. E na realidade, conectado na energia, né? Exatamente. Seguindo o fluxo de entender se aquilo... Sim. Tô animado em fazer isso, então vou fazer, né? Sim. Seja o que for. A gente falou sobre o que é mentalidade de abundância. Marcela explicou muitas coisas pra gente. E a gente tá sempre falando aqui uma dica, que é usar um caderninho para anotar. Acho que até antes dos exercícios, né? Sim. Percepções que você vai tendo. É um diário de bordo. Sim. Que tem que ser feito à mão. À mão. Gente, analógico. Já vem assistir o podcast com teu caderninho. Falou isso. Sua garrafinha d'água, seu suquinho. Pode dar um pause e anotar, né? Exatamente. E agora, nesse bloco 2, nós vamos falar dicas, Marcela. Dicas práticas para desenvolver a abundância. Por onde a pessoa pode começar? Quando a gente fala de desenvolver a abundância, tudo isso que eu fui falando agora. Tudo. Volta no início do vídeo. Exatamente. Já vão contribuindo com você. E eu bato muito na tecla que tudo começa com a gente, porque a energia com que eu vou fazer as coisas é que vai fazer a diferença. E aí é observar mesmo como você se sente a cada situação. E às vezes a gente marca uma coisa com alguém, esse é um exercício legal também. E no dia eu tô super empolgada, vamos pra balada? Vamos. E chega no dia eu não tô com energia pra ir. Me dá uma sensação que eu falo, gente, hoje ia ser mais contribuição ficar na minha casa assistindo minha série. Como seria para você, anota essa pergunta, como seria para você seguir a tua energia e ficar em casa assistindo a série?
e observa. E aí uma coisa que eu falo é que aí as pessoas têm a questão imediatista, muitas vezes. Ah, Marcela, eu fiz, mas não aconteceu nada. Você não viu o movimento energético do universo para que algo se materialize na tua vida. Mas quando você está em congruência com você, com a sua verdade, o universo vai entendendo que é isso que se requer para que você tenha uma vida abundante e próspera em todos os sentidos. Uhum. Nossa, é autoconhecimento total, né? Na veia. Na veia. É você observar sua vida, passar a ser um observador, né? Da própria vida. Até porque tem uma frase que eu até coloco no meu WhatsApp, que é: o olhar do observador muda o observado. E como seria outra frase aí de exercício para você? Você deixar de ter a necessidade de ter um observador externo para você se tornar seu próprio observador. E começar a mudar a sua vida a partir daí. Sim. Aquela frase, né? São seus olhos. Sim. São lindos mesmo. São seus olhos. Ah, incrível. Essas são as dicas, então. São as dicas para hoje. Tá. Anotando no caderninho o que fazer. E também, quem quiser, pode colocar aqui nos comentários suas percepções. Ah, Marcela, esse episódio, nossa, você falou um negócio, me deu um insight. E comenta, né? Até temas que você queira também que a gente traga aqui no podcast. E mais uma dica que me veio agora, uma sugestão de exercício. Aproveita, já olha para uma situação que você foi, sem querer ir, e como é que você se sentiu? Se aconteceu algo errado, sabe aquele dia que parece que você fala, não era para eu ter saído de casa? Conta aqui pra gente e observa também que você estava muito feliz em fazer aquilo no teu dia. E como você se sentiu, se deu tudo certo. E aí vai ter gente que vai polemizar dizendo: ai, Marcela, mas eu fui com uma super energia e sei lá, o salto da minha sandália quebrou. Gente, isso faz parte do rolê. A questão é, o que eu vou fazer com isso? Eu vou estragar meu passeio todo por causa disso? Ou eu vou ver o que eu consigo arrumar? Vou curtir um pé descalço. Não é? Que aí me fez lembrar uma história que é para outro episódio, do dia que eu surtei em Nova York. Ah, esse episódio vai ser incrível. Viagem inteira, mas dependia de mim deixar isso acontecer. Não, eu já vejo até a thumbnail do YouTube. Você assim, né? Vou ter que surtando, vir descabelada, não, faço a foto em casa. Vamos produzir essa foto aqui, ó, no estúdio. Galera, genial tudo que você falou, Marcela. Obrigado, gratidão. Que a graça desça sobre nós. Exatamente. E você que está acompanhando aqui, agradecemos demais o seu carinho, o seu tempo de estar aqui com a gente, suas contribuições nos comentários. Tudo é muito bem-vindo. Esteja aqui com a gente acompanhando. Se você quiser também se aprofundar mais, a Marcela tem uma comunidade chamada Seja Feliz e Enriqueça, onde ela traz ferramentas mais avançadas, né, aprimoradas, para você desenvolver sua mentalidade de abundância, sua emoção próspera e tudo mais, né, Marcela? Sim. E lá eu consigo ter esse olhar mais individualizado, porque eu vou conhecer. Você fala com as pessoas mesmo? É ao vivo, online. Então eu abro o Zoom com o tema para aquele encontro e que eu vejo que vai fazer sentido. E a pessoa pode levantar a mão, perguntar para você. E aí eu trago algumas questões referentes ao tema para ela já ir entrando no clima do que vai ser trabalhado. Aí tem a parte de compartilhar as respostas. Olha que legal. E depois eu faço um atendimento ao vivo com uma das pessoas ali, que todo o grupo ganha, para que a transformação vá para um nível bem profundo. Ou seja, é uma forma de você estar mais pertinho da Marcela, aprendendo com ela. Sim. Passo a passo ali, levando pela mão, né, Marcela? Exatamente. Legal. Gostei. E um spoiler, nosso próximo episódio, agora, infelizmente, vamos ficando por aqui, que tava demais, né? Tô adorando. Mas vamos fechando por aqui esse episódio e o spoiler do próximo. Nós vamos falar sobre como vencer o medo do fracasso e usar a emoção próspera para criar a realidade. Lembra nos episódios atrás que eu falei que a Marcela ia falar sobre emoção
próspera e que esse é o pulo do gato, né, Marcela? Esse é o segredinho que ninguém conta. Esse é o pulo do gato. Então, esperamos vocês no próximo episódio, terça-feira, às 19 horas. Gratidão. Até lá. Adorei esse episódio. Adorei.